Fala, guitarrista! Tudo tranquilo? Se te perguntassem quem foi o guitarrista que te fez tocar guitarra, não o cara que te influencia ou te influenciou no início, mas aquele cara que quando tu viu, tu disse pra ti mesmo: eu tenho que tocar guitarra, eu tenho que tocar esse negócio. Quem foi esse guitarrista? Ou daqui a pouco pode nem ter sido um guitarrista, mas enfim, pra ti como é que essa história aconteceu? Meu nome é Marcos Weber e nesse vídeo eu vou falar do cara que me fez tocar guitarra, o cara que me fez querer aprender a tocar guitarra. É um guitarrista que influenciou e ainda influencia gerações de guitarristas, é um guitarrista muito conhecido, mas eu vou contar como isso aconteceu. Acompanha o vídeo, tu vai curtir. Quando eu comecei a estudar música, eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos. Minhas irmãs tocavam piano e eu decidi aprender a tocar violão. A verdade é que naquela época eu ia para as aulas de violão mais por uma imposição dos meus pais do que efetivamente porque eu gostava. Na época eu comecei estudando um pouco de violão popular, mas eu não tinha ainda noção das diferenças musicais, diferenças de estilos. Eu estava indo na onda. Meus pais, eles sabiam da importância da música na nossa formação, na educação, né? Então a gente tinha que estudar música. E aí, na época eu optei pelo violão. Só que as músicas que eu estava aprendendo não me pegavam, não me cativavam, não me davam ânimo de estudar. O que me dava ânimo eram as músicas que minhas irmãs tocavam, porque como elas estudavam piano, elas estavam estudando obras de Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky. Aquilo sim me interessava, mas as músicas que eu vinha aprendendo não me interessavam nem um pouco. E tudo foi seguindo assim, até que um belo dia, e aí foi uma influência da minha irmã mais velha, que ela já escutava essa banda, mas eu escutei pela primeira vez o Guns N' Roses, o álbum Appetite for Destruction. Naquela época o Guns ainda não tinha lançado os Use Your Illusion, então o álbum que estava bombando mesmo era o Appetite for Destruction. E quando eu escutei aquelas músicas e aquelas linhas de guitarra, eu fiquei maluco. Eu disse, eu tenho que saber quem é esse cara, quem é que está tocando. E aí, claro, a gente vai pesquisando um pouco mais, né? E a forma que o Slash controla os bends, a presença de palco, até a forma de segurar a guitarra, aquilo imediatamente se transformou no meu modelo de guitarrista. E eu tinha que aprender a tocar guitarra, eu tinha que aprender a tocar aquelas músicas. Então o Slash foi o cara que me fez querer tocar guitarra. O Slash foi o cara que fez eu dizer para mim mesmo: Marcos, vai tocar guitarra, aprende a tocar o que esse cara tá tocando, que isso é maravilhoso. Isso de certa forma se tornou um problema, porque se por um lado eu queria aprender a tocar, queria tirar aquelas músicas, isso era bastante complicado, porque na época a gente não tinha muitas informações, assim, muito acesso a tablaturas, partituras, como a gente tem hoje. Embora, mesmo hoje a gente tendo acesso a muita informação, isso também é um problema, né? Mas isso a gente vai conversar em um outro vídeo. Mas o fato é que eu queria tocar aquelas músicas e era muito difícil conseguir as informações, conseguir linhas melódicas, era realmente uma batalha. Claro que depois, conforme a gente vai avançando no estudo da guitarra, a gente vai conhecendo outros guitarristas, outros estilos. Na verdade, tem todo um mundo que vai se abrindo que a gente não conhecia antes. Então a gente vai incorporando outras influências, admirando outros guitarristas. Isso é normal. Mas ainda hoje eu admiro muito o Slash.
gosto do trabalho dele, gosto da forma que ele toca, e uma coisa que eu nunca vou conseguir apagar é realmente a influência lá no início dele ter sido o primeiro guitarrista que eu olhei e disse, eu quero fazer isso que esse cara tá fazendo. E tu, qual foi o guitarrista que te fez querer começar a tocar guitarra? Ou foi um não guitarrista? E se tu toca outro instrumento e tá acompanhando o vídeo, quem te fez tocar o instrumento que tu passou a estudar, que tu passou a tocar? Esse é um assunto muito legal. Eu espero que tu tenha curtido o vídeo, dá um like, te inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!